Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler contigo o texto que se encontra em Marcos 9. Eu vou ler do 43 ao 50. Diz assim: se a sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levam para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz. Glória a Deus por essa palavra que é muito autoexplicativa. Eu não precisava nem explicar nada para você, mas ela contém links com outros textos e eu quero trazer aqui para a gente refletir sobre isso. O que o texto está falando aqui? O texto está dizendo sobre o perigo de estarmos escolhendo o fogo errado. Nós, como cristãos, estaremos sempre diante de algo que vai nos confrontar, nos trazer incômodo e desconforto. O que seria isso? São as aflições da vida, são os fogos da vida. Fogos que vão... fogos, tá certo ou é fogos? Agora eu tô confusa, mas enfim, esse tipo de fogo é um fogo positivo. Ele vai nos purificar. Sabe o ouro, para ser depurado, ele vai pro fogo, né? Pedras preciosas e tudo mais. Fogo. O fogo, ele depura, ele traz pureza, ele traz limpeza, tá? Para metais, né? Para pedras preciosas, pro ouro e tudo mais. Na nossa vida não é diferente. As aflições, elas vão queimando o nosso ego, elas vão queimando quem a gente era antigamente, elas vão queimando tudo aquilo que afasta a gente de Deus e nos tornando mais dependentes, mais frequentes na presença, mais constantes em Deus, mais fortes na fé. Esse tipo de aflição, de fogo, é o fogo positivo, percebe? Quando Jesus fala aqui, é melhor você ter o fogo de ser aleijado, passar pelo fogo de estar sem um olho, são dificuldades, são aflições. Você imagina alguém sem pé, sem perna, sem a mão, tem uma vida um pouco mais limitada, né? Mesmo com toda a tecnologia que a gente vê hoje, a vida fica limitada. Nós fomos feitos para ser inteiros, mas ele orienta, é melhor até que te falte um pedaço do que ter teu corpinho lindo todinho no inferno. É o que Jesus está dizendo. E aí ele vai trazer 2 fogos aqui, um fogo purificador. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador, que é o que eu falei, é o fogo que vai depurar, que vai mostrar pra gente o que a gente tem dentro e vamos ser aprovados, caso a gente resista a essas chamas, entende? A chama da dificuldade, a chama da escassez, do desemprego, do luto, da separação, de um divórcio. Essas chamas são as dificuldades da vida que vão levando a gente mais para perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais purificados somos, se assim quisermos e permitirmos, tá? Deus não nos invade, não nos obriga, não. Mas Ele sempre vai nos orientar a fazer esse tipo de escolha. No nosso ver, né, na nossa visão humana, a gente olha e fala, nossa, ficar sem um pé, sem uma mão, sem um olho, que bizarrice! Parece bizarro, mas é preferível viver assim, com condições limitadas talvez, do que passar a eternidade no inferno. E é esse paralelo que ele está fazendo aqui no texto, Todos cedo ou tarde, versículo 49, todos cedo ou tarde irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Nós vamos até passar por dificuldades, perseverando em Deus. Isso vai nos livrar das chamas eternas. Ele continua, por isso preservem-se, vivam sempre em paz com Deus, tendo em mente que a sua dificuldade, ela tem um prazo para terminar, ela tem um propósito em Deus e que Ele vai estar cuidando de você enquanto você passa por esse período de
fogo, que são as dificuldades. É muito melhor, é o que Jesus está dizendo aqui, é muito melhor você passar pelos fogos agora, pelo fogo, vou falar no singular. Melhor passar pelo fogo agora, pelas dificuldades agora, porque eu tô contigo, do que você passar a eternidade queimando num lugar onde não tem mais solução, onde não tem resgate, onde não tem mais jeito. Jesus sempre vai nos dar opções e aí vai caber a mim e a você tomar a decisão correta. Tem 2 textos, na verdade 3, né? Um não está na Bíblia. 2 textos que eu quero trazer para você entender como é muito melhor. Tá bom, parece confuso ou estranho você ouvir, né? É melhor sofrer. Quem vai dizer que é melhor sofrer? Jesus. É melhor sofrer aqui, que a gente está agarrada nele, do que sofrer para sempre longe dele. Percebe? É essa a diferença que ele quer fazer a gente entender hoje. Lá em 1 Pedro 3, 17, diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Linka diretamente com esse texto que a gente leu de Marcos 9. É melhor você padecer do que você viver bem praticando o mal. Porque esse bem é um bem temporário. A gente sabe que as pessoas que não têm esse entendimento, praticam o mal, passam por cima de pessoas, tratam as pessoas de qualquer forma, eles estão fazendo semeaduras. E a própria palavra nos afirma que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então esse bem é um bem temporário. Acha que está bem, né? Que está vivendo bem, mas daqui a pouco as sementes brotam. E quando brota, a colheita é inevitável. Também tem um outro texto que eu quero ler contigo, que vai falar sobre Moisés, lá aquela coisa linda, né, dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, vai falar de Abraão e vai falar de Moisés. Sobre Moisés diz assim, ó: sendo homem feito, ou seja, maduro, adulto, podendo tomar suas próprias decisões, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele rompeu com o vínculo do conforto, com um vínculo de provisão, um vínculo de elite. Era o que ele tinha. Ele abriu mão disso, ó. Sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E é o que Jesus está falando no texto de Marcos 9. Prefira sempre estar comigo, ainda que sofrendo, ainda que mutilado. É melhor do que viver os prazeres transitórios do pecado. Transitório, efêmero, acaba rápido, é só um momento, mas e depois? Tem mais uma frase, eu falei que eram 3, né? 2 da Bíblia e um que não estava na Bíblia, que é desse livro que eu tô lendo agora, que é Restaurando um Coração Ferido, né? Restaurando o Coração Ferido, de Charles Spurgeon. Um ouro, tá? Riquíssimo. Eu só marco o que é importante. Não sei, assim, só o que foi importante. Eu quase não gasto meu marca-texto, eu quase não gasto, entendeu? É só o que realmente importa que eu vou marcando, sabe? Eu vou fazendo esse tipo de coisa. E aí tem um texto aqui que fala sobre os sofrimentos, né? Que vai falar sobre isso que a gente está conversando aqui. Que vai falar sobre os que estão chorando em Sião, né? Que estão sofrendo em Sião. Olha essa frase. É melhor ser uma santa enlutada. Ou seja, ser alguém que está vivendo um luto. Luto, eu acho que é uma das piores sensações e emoções que o ser humano pode sentir. Justamente porque não fomos feitos para morrer. Mas tá. É melhor ser uma santa enlutada do que uma pecadora contente. Por conta desse texto que a gente leu de Hebreus falando de Moisés. Prazer transitório, prazer momentâneo. E o Senhor quer que a gente tenha um prazer eterno, uma vida eterna, um felizes de verdade, um felizes para sempre de verdade. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que todas as vezes em que o Senhor Jesus fala algo, nós devemos dar atenção, refletir, ponderar e tentar, com todas as nossas forças, a qualquer custo, aplicar nas nossas vidas. O que ele está dizendo aqui é que não vale a pena trocar o fogo das dificuldades, por mais difíceis que sejam, ele vai estar com a gente, e viver algo que vai ser transitório e passageiro. Ele tem para nós eternidade, e é uma eternidade de paz.
Também quero muito que você entenda que ao longo de toda a Bíblia nós vamos ter vários exemplos de pessoas que sofreram sim por amor a Cristo, para permanecerem, perseverarem. Eu e você somos esses sofredores modernos, como diz aqui no livro de Charles Spurgeon, né? É melhor estar com um sentimento até de luto do que viver no pecado e fingir, né? Acreditar, na verdade, fingir não. Acreditar que está sendo feliz, mas caminhando para as chamas eternas. E por último, mas não menos importante, escolha Jesus. Escolha estar com Ele, ainda que na dificuldade, seja no barco balançando no mar bravio ou nos dias de bonança, nos tempos de bonança. Ele sempre tem o melhor para nós e o plano dele, antes, depois e para sempre, é nos favorecer. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra que nos chama a atenção para algo que o Senhor considera extremamente relevante, que é a nossa pureza, que é a nossa dependência, que são as nossas escolhas e decisões que podem nos aproximar de Ti para sempre ou nos afastar de Ti para sempre. Papai, que essa palavra seja vivificada no coração dos meus irmãos e irmãs nesse dia, que nós possamos refletir acerca dessa palavra, nos alimentarmos dela, permitir que ela fique sendo ruminada em nós, para que nós possamos colocá-la em prática e sempre fazer as escolhas certas, escolhendo pelo lado do Senhor, escolhendo por Ti, Pai. No nome de Jesus, cuida da nossa casa, da nossa semana, da nossa vida, dos nossos filhos e filhas, esposos e esposas, dos nossos trabalhos, nossas demandas. Organiza, Senhor, as nossas prioridades, seja a base, a pedra que dá ângulo à nossa vida. Em nome de Jesus, clamamos pelo Teu auxílio e pela Tua presença. Se o Senhor não for, não queremos ir. Muito obrigado pela Tua parceria e amizade, Pai. Continua a falar conosco, tens liberdade. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.